Shut up and sit down. Fala galera, Jeová aqui na voz mais uma vez, começando o quinto episódio do Lincencast aí, para vocês aí, divulgando as PLs dos grupos da academia, que como a gente já deve ter falado a princípio, vai ser mais ou menos isso, e depois a gente vai apresentando outros temas, outras coisas. Enfim, comigo aqui hoje meu grande colega de turma, tá o Lucas aí. Se apresente aí, Lucas. Opa, o Lucas aqui na área, do Lince, da Liberdade, e a, TN bolei Opa! tudo aqui, perdão. Eu sou da Casa de Alexandria e gostaria de saber também sobre um pouco mais sobre o nosso convidado, a pele, etc. Então, por favor, se apresente também. Show de bola. Puder se apresentar aí, eu agradeço. Qual grupo você é, seu nome e sua PL, o Ah, tema da sua PL. perfeito, então. Meu nome é João Ribeiro, eu sou de Esparta, legionário espartano, sou do Raposas da Ascensão aí. A gente tá bombando no Insta, estamos com um grupo bem engajado, assim, a gente tem algumas pessoas bem tops, né, dentro da nossa equipe. E nossa PL, cara, é um projeto que dá prazo para aceitação ou não de pedidos de impeachment pelo presidente da Câmara dos Deputados. A ideia, até que surgiu dentro dessa PL, porque é uma coisa que indigna muito todos nós, assim, da academia, essa questão de nunca serem pautados os pedidos de impeachment, né? É Então, o presidente só senta na cadeira, senta em cima do pedido e foda-se. exatamente, exatamente. Então, o que que acontece, né? Na prática, a gente, indignado com isso, né? Fomos buscar entender por que que isso funciona da forma que é. E aí, então, os nossos alexandrinos, né, na verdade, grande parte do trabalho do Matheus, um colega nosso, encontrou dentro da lei de 1950 sobre os crimes de responsabilidade, né? Essa lei, que é a 1079, ela tipifica todos os crimes e mostra como aconteceria um processo de impeachment. Porém, vamos lá, cara. No capítulo 2, artigo 19 dessa mesma lei, tem um Hum. erro de tipificação, sabe? Tem um erro de português, tipo, dentro da lei, sabe? O que dá margem para interpretação. Esse é um dos pontos que a gente está ali buscando consertar. E ali daí no artigo 18 dessa mesma lei, né? O Ah, artigo 18 é o que tem o erro de tipificação. No artigo 19, ele simplesmente pula e não especifica prazo para o presidente da Câmara. Então o que acontece? Existe prazo para todos os processos, sabe? sim, sim. E aí, quando chega no processo, aceite ou não, do presidente da Câmara, tem uma lacuna, entende? Porque não Uhum. tipificaram. Então, o que acontece? A gente, através do nosso PL, modifica o artigo 19 para incluir, né, dentro do artigo 19, o prazo de 20 dias para que o presidente da Câmara aceite ou não o pedido de impeachment. E falhando, né, esses 20 dias, caso ele, durante esses 20 dias, não diga nem não para o pedido de impeachment, porque ele tem esse direito, né, como presidente da Câmara, ele pode negar o pedido de impeachment, né? Uhum, sim, sim. Não diga nem sim, o pedido de impeachment passa automático e vai ir à votação no prazo ali de 48 horas, conforme já está escrito na Constituição, entende? Hum, Entendo. Pode Pode falar. falar. Não, pode falar. E aí, no caso, cara, quando isso acontece, desta forma, o presidente da Câmara, hoje, ele tem meio que um superpoder, porque ele pode escolher a qualquer momento pautar um pedido de impeachment. E é uma coisa É, meio complexa isso, tanto ruim para nós, né, que somos oposição e que queremos um pedido de impeachment, quanto também para o governo, porque o governo ele está na mão, ele fica acabando na mão do próprio presidente da Câmara, que tem o poder de, no momento estratégico,
pautar um pedido de impeachment, entende? Tá com ali 127, se eu não me engano, Uhum. pedidos parados, que a qualquer momento ele joga tudo no ventilador, como ele quiser, ele não pode ter esse superpoder, entende? E isso é uma falha da Constituição, do que está escrito na lei, não tipifica esse prazo que existe para praticamente qualquer caso, né, de A meu ver, cara, você bem simples aqui. A meu ver, é, esse erro de português que você tá falando é simplesmente para tipo, para o presidente da Câmara, tipo, ter um poder sobre o presidente do Executivo, sobre o presidente da República. E fazer aquele famoso toma lá da cá, entendeu? Porque, ó, ou você faz o que eu quero, ou eu ó, vou pegar esse pedido de impeachment aqui, ó, tá na minha mão. E você fazendo isso, isso que o seu projeto de lei tá impondo, é, diminui bastante esse recurso, porque, tipo, só dura 20 dias a parada. Você tem que dar alguma coisa, dar algum parecer aquilo. Sim, eu Exatamente. aceito ou não, eu não aceito. Não é isso? Exatamente. Até só para corrigir talvez eu tenha me expressado mal. Existem duas falhas no artigo, tá? O artigo 18 tem um erro de tipificação. E esse erro de português, porque na verdade ele cita duas vezes a mesma coisa, e aí dá uma margem de interpretação. Essa parte não é a parte que dá o poder para o presidente da Câmara. O que dá o poder para o presidente da Câmara é que no artigo 19 da lei não dá um prazo para um dos casos, que é a aceitação ou não do pedido de impeachment. Fazendo Sim, agora eu isso, entendi, né, entendi, simplesmente por entendi. não ter esse texto, as pessoas, a gente não tem essa certeza de quando vai ser apresentado ou não, e fica tudo a cargo do presidente da Câmara dos Deputados. Exatamente. Tu, na verdade, fere a Constituição e tu desnivela, digamos, o poder legislativo em relação ao poder executivo, porque o presidente do poder legislativo, o presidente da Câmara dos Deputados, ele tem, de certa forma, uma arma de manipulação ou uma arma de acordo, né, com o presidente Uhum. do poder executivo, sabe? O que é muito Pois é. prejudicial para a nossa Constituição, para a nossa democracia. Uhum, sim, sim. Só para poder ilustrar isso, eu acho muito legal, achei um projeto de lei muito bacana. Só para poder ilustrar, é como se no jogo de xadrez o presidente da Câmara dos Deputados tivesse acesso a duas rainhas, enquanto o presidente não tivesse acesso a nenhuma nesse acordo. Exatamente. Exatamente. E uma parte muito complexa disso é, digamos assim, isso num caso de que o presidente da Câmara queira manipular o presidente da República. Isso, de certa forma, é possível. Mas também acontece do presidente do Executivo fazer acordos com o presidente do Legislativo, né? E desta forma ele se proteger, se blindar, que é o que está acontecendo. O presidente Bolsonaro literalmente vendeu cargos e vendeu emendas, de certa forma, sem troca, sem dar em troca nenhum tipo de agenda, sabe? Ele, na verdade, usa todas as armas que ele tem, tipo, por exemplo, fazer emendas, né, vender votos, de certa forma. Sim. E quando eu digo Pois vender é, votos, eu isso, digo para isso. os projetos, né, a base aliada do presidente se apoiar com o Centrão. Em troca, ao invés de uma agenda, né, que ele não defende a princípio, ele não apresenta nenhum projeto, ele só quer se blindar de ou não ir para a cadeia, ou seus filhos não irem para a cadeia, ou ele não tomar um pedido de impeachment. É só isso que está acontecendo ultimamente. Cara, isso é tão triste, velho, que a gente poderia estar tendo outras preocupações tão maiores e nós temos a preocupação de um presidente que está preocupado em se blindar e blindar os filhos. O Brasil, em quesito mundial, não é nada, não é ninguém por conta disso. Porque hoje nós somos, eu gosto de falar sobre isso. Hoje nós somos um dos 5 maiores países em extensão territorial do mundo. Nós temos mais riqueza territorial do que o Canadá, por um exemplo. Nosso país, por ele ser tropical, nós damos produtos o ano inteiro. Então, nós temos coisas que poderiam ser relevantes lá fora e não são porque o presidente do país
é ridículo e tá pensando em proteger os filhos dele, enquanto no lugar de deixar o nome dele na história como um dos melhores presidentes que o país já teve. Sei lá, isso me deixa muito frustrado, cara. E tipo, essa sua PL me dá uma esperança porque aí eu vou ter pelo menos assim que alguém sério como a gente está tentando fazer acontecer o pedido de impeachment, faz com que a gente tenha pelo menos um prazo de resposta, sabe? Pra gente poder tentar por outro lado. Sei lá, é bem interessante esse seu projeto. É bem interessante. A ideia também, né, é que tem além desta que eu te comentei, tem uma outra falha que, de certa forma, monopoliza a decisão apenas no presidente da Câmara. E, Hum, teoricamente, ele não pode ter todo esse poder, sabe? O poder, como diz a Constituição, ele emana do povo. Então, nós, como cidadãos, né, um conjunto de cidadãos numa democracia, que, ou seja, a maioria votante que decide os rumos do país, deveríamos ter esse poder. Por causa disso, nós também incluímos dentro desse PL uma alteração no nesta própria lei, especificamente, né, no artigo 19, então na- no quesito 3 ali, que agora também, caso, ah, mesmo que o presidente rejeite, a Câmara dos Deputados poderia fazer um abaixo-assinado, conseguindo 3/5 de assinaturas, e aí então iniciaria um processo de impeachment automático, sem que o presidente da Câmara aceite, porque senão tu coloca todo o poder em cima de uma pessoa só, o que dá margem aí para a corrupção. A pessoa pode se corromper, alguém pode de alguma forma ilícita convencê-la de não fazer a vontade da maioria, né? E ele não fazendo a uhum. vontade da maioria estaria ferindo a democracia, porque a democracia é a vontade da maioria. Sim, entendo, entendo. Cara, eu perguntar alguma coisa, Lucas? Eu tenho só uma pergunta. Isso, no caso, realmente vai ser uma dúvida minha, porque faz um tempo que eu li sobre esses prescrição de lei, volta pregressa, etc. Tenho uma dúvida se esse projeto for aprovado, pedidos que estão ainda vetados agora, eles teriam que ser analisados dentro do prazo ou só valeria a partir do próximo? Ele poderia a partir do próximo, porque a lei ela não retroage. Então, Ela só, alterações de lei elas não vêm a retroagir. ela só Então, retroage a favor do réu. o caso que pode acontecer, ele é alguém reapresentar os mesmos pedidos, né, com as mesmas bases jurídicas, com os mesmos protocolos, o que é bem possível, entende? E aí sim forçar com que o presidente da Câmara dê o seu parecer. Por exemplo, né, uma coisa que tem acontecido agora, principalmente com a PL do Kim, que é a emenda anti-privilégios, a PEC, que é o projeto de emenda constitucional, e o Kim da emenda anti-privilégios. Nós estamos pedindo uma simples colocação de certos deputados, e o que o deputado faz? Ele não diz nem sim nem que não. O que ele faz? Ele aguarda, digamos, uma liderança se posicionar, ou pede para os assessores fazer respostas que não dão resposta nenhuma, simplesmente enrolam, sabe? Porque ele não quer se posicionar, entende? E é uma coisa bem complexa, porque. Cara, Pode falar. teatro gigantesco. Tipo, é um teatro gigantesco a nossas custas. O problema é que pessoas estão morrendo por causa disso, sabe? Tipo, eu vou falar isso nova, eu acho que até o Lucas escutou eu falando isso já. Tipo, vê se o PT tá pedindo impeachment de Bolsonaro. Sabe por que o PT não tá pedindo impeachment de Bolsonaro? O PT não tá pedindo impeachment de Bolsonaro porque você lembra daquela ligação de Aécio Neves quando foi para o pedido de impeachment de Dilma, que ele não, vamos fazer o pedido de impeachment dela agora não, deixa ela sangrar por mais 2 anos aí, depois a gente assume forte. Tá entendendo? O meu problema é isso, o problema é que o Bolsonaro sangrar é, é meio que eu sangrar junto, sabe? Porque eu sou brasileiro, sabe? É muito, é um absurdo, velho. Hoje eu entrei pra esse ramo, eu quero entrar para o ramo da política por conta disso, por conta desses absurdos. Eu quero combater eles, velho.
porque é um absurdo. E eu acredito que a academia está tendo um papel muito importante nisso, porque ela está fazendo, por exemplo, pessoas como você, como eu, que tem a academia não estar indo atrás de fazer isso, sabe? Um projeto de lei. Nunca na minha vida que eu pensava em fazer um projeto de lei. Sabe? Sim. Eu tô achando muito interessante a academia por conta disso e espero que a próxima geração veja isso também, e que se interesse pela política e queira participar cada vez mais, tirando essas raposas velhas que estão aí no poder, só sugando da gente. Isso aí, eu também concordo plenamente. Essa questão agora até dessas manifestações que a gente pode dizer esquerda, né? Porque assim, eles dizem manifestações contra o governo. Eu sou contra o governo, mas eu não fui me manifestar publicamente e nas ruas. Quem é que tava lá? Tava lá o MST, tava lá a CUT, sabe? Isso. Estavam lá pessoas com bandeiras Lula livre, sabe? Um negócio assim. Pessoas pedindo a revolução comunista e stalinista, sabe? Tipo, Então, tipo, que na verdade o que que aconteceu foi só uma criação de um cenário mostrando nós somos mais fortes agora, tipo, chamando aquela pessoa que estava indecisa, dizendo a bandeira contra o Bolsonaro ou contra o governo é da esquerda. Venha para a esquerda se você concorda que o Bolsonaro é ruim. Isso é uma coisa muito prejudicial para nós que queremos nem um genocida, como o Bolsonaro está sendo, e nem um ladrão que foi condenado, como o Lula foi, sabe? Coisa bem exatamente. complexa. A gente nem quer, nas palavras de Kim Kataguiri, nem queremos pé quebrado, nem unha encravada. Queremos as duas pernas ok, sabe? Tipo, cara, é um absurdo. A gente poderia passar o dia inteiro aqui falando sobre as merdas que esse governo fez. É, cara, é considerado um dos piores países do mundo na gestão da pandemia, tá ligado? Meu irmão, eu não consigo nem imaginar. Cara, ai, como eu queria que eu pudesse ir ali na farmácia e tomar a porra dessa vacina, como é nos Estados Unidos, e ainda ganhar um copo de cerveja. Cara, seria perfeito, ó. Sabe? Sabe, Mas tu sabe que essa questão, principalmente assim, da vacina, cara, e assim, as pessoas elas não têm, o que eu percebo assim, é que a grande maior parte das pessoas não tem interesse em entender o que está acontecendo, elas simplesmente querem um discurso pronto. Então eu vejo assim que o pessoal da bolsonarista, assim, bem gado mesmo, que botam tapa os seus olhos e não quer ver a realidade, abraça um discurso mais fácil. A mesma coisa acontece hoje com a questão da esquerda. É tipo, é preto no branco, é isso ou isso. Não, o mundo tem várias variantes. Agora há pouco não, né? Mas foi, eu acho que em 1800, alguma coisa assim, 800 e pouco, na África, sabe? Começou a vir a ideia da AIDS, né? A AIDS começou a aparecer, né, na África. E aí, por literalmente negacionismo, e as pessoas. O presidente, aconteceu isso porque o presidente fez uma campanha dizendo que a AIDS só matava homossexuais. Então, se você não é homossexual, faça tipo sexo fica desprotegido à tranquilo. vontade, sabe? Faça sexo desprotegido à vontade. Até aí, quanto mais você fizer, mais você vai espalhar a doença. Se você espalhar mais a doença, nós vamos nos livrar, entre aspas, claro, nisso, na ideia dessas pessoas antiquadas que tinham essa ideologia errada pra caramba, né? E tinha as pessoas se livrar dos homossexuais. Então, espalhem a doença. Olha que ideia imbecil. Hoje a África sofre, até hoje, né? Sendo um dos países que mais sofre com a AIDS, sabe? Pois é. Grande parte da população morreu. E é o que está acontecendo aqui, porque as pessoas estão acreditando num presidente negacionista que depois de diversas. Assim, a ciência está batendo na porta, ele não se posiciona. Tu vê que ele não coloca assim, a vacina é boa, não usem cloroquina. Tipo assim, ele o tempo inteiro, há pouco tempo, foi lá se posicionar dizendo que poderia ser um vírus criado em laboratório e não devemos confiar em vacinas chinesas. Cara, que absurdo. É um absurdo. Eu acho que ele já deveria ter entrado na ética mundial como tipo crime contra a humanidade, porque assim, é um absurdo, 400
porrada, 1.000 pessoas morreram e ele não tá nem aí, que se foda, e é isso. Quase 500 mil de pessoas morrendo e foda-se, e é isso. Meu irmão, cara, eu não consigo. Sabe o que é que me dá mais raiva? Por um exemplo, mudando de pau pra cacete. Ah, o debate de Caio Coppola e Kim Kataguiri, por um exemplo. O argumento que Caio Coppola veio dar para dizer que o governo tá bom. Ah, veja bem, a gente calçou 1.300 quilômetros de rodovia federal. Ah, não sei o quê. Meu irmão, só o estado de São Paulo, como o próprio Kim falou, só o estado de São Paulo já calçou mais de 3 vezes isso no último ano, sabe? Não foi nem nos últimos 4 anos. Então, tipo, é um absurdo, os caras estão em outro mundo, não estão na realidade que a gente tá, não, sabe? Não privatizou nada, pelo contrário, criou uma nova estatal, ah, não diminuiu o ministério, criou outro. Cara, sei lá, foi ridículo esse governo Bolsonaro. E agora eu acredito que a gente tem que pensar numa terceira via aí, não sei dizer quem é essa terceira via, mas sei lá, nem Lula nem Bolsonaro. É, Com eu certeza. quero dar uma voltadinha na PL, É, que no Lincecast eu sou o famoso orelha, eu vou fazendo as perguntas assim que a comunidade possivelmente faria. Os mais leigos que podem estar nos assistindo possivelmente fariam. E a pergunta que eu quero fazer é o seguinte: o PT pediu impeachment de todos os presidentes que não eram do seu partido até então, tirando do atual Bolsonaro, porque, como o Jeová falou, a ideia é que ele sangrem. O que impediria que o PT, simplesmente por mobilização política, conseguisse trocar presidente toda vez que não fosse o deles? O que, Com a ideia da sua PL, por exemplo. o que impediria é que, assim, talvez as pessoas não tenham noção do que é um processo de impeachment, né? Mas um processo de impeachment, ele acontece da seguinte forma. Sendo aprovado o processo de impeachment, ele não é tipo a pessoa simplesmente sai da cadeira. Não, é feita uma comissão. Essa comissão cria uma votação e isto vai a votação dentro da Câmara dos Deputados, onde 3/5 precisam aprovar e dizer eu aceito o pedido de impeachment, entende? Aí, a Câmara dizendo eu aceito o pedido de impeachment, 3/5, ou seja, a maior parte da Câmara em absoluto, assim, sabe? Tipo, sem abstenção, que acontece às vezes que alguns pontos passam, na maior parte votante, né? Daí, tipo, faltou pessoas para votar e a maior parte votante disse sim a alguns projetos passam. Não, precisam ser 3/5 do total de todos que votaram, de todos os 353, se não me engano, deputados, dizerem eu quero um impeachment. E aí, saindo disso, né, é votado lá, vai para o Senado, se não se começou na Comissão, aí vai para o Senado, e aí votado da mesma forma, 3/5, e volta com alguma. Volta para a Câmara dos Deputados, e eles votam de novo. Vai que alguém mudou de ideia, entende? Então não é uma coisa simples assim fazer um pedido de impeachment. Precisa que a maior parte dos representantes que nós botamos lá, nós votamos nesses representantes, concordem com o impeachment. E esse detalhe é muito importante. Mas e se o PT conseguir mobilizar para que as pessoas votem o impeachment do Danilo Gentili, vamos supor, né? O Danilo ganhou em 2022, em 2023 vai lá o PT e consegue mobilizar a maior parte da Câmara dos Deputados. Ele precisa, né, apresentar, precisa que o presidente da Câmara diga vamos votar, o presidente dizendo vamos votar, precisa ser feito uma comissão para essa votação, e aí então 3/5, maior parte do Congresso tem que votar em sim, e a maior parte do Senado tem que votar em sim, e depois a maior parte do Congresso tem que votar em sim de novo. Pode barrar tanto no Congresso quanto no Senado. Se barrar em um dos dois, não acontece o impeachment do presidente, entende? E um ponto muito importante, tá, mas e se acontecer? Se acontecer, precisa ser impeachmentado. Porque ele não conseguiu, esse presidente não conseguiu que a maior parte dos representantes do povo concordasse com ele.
Então, teoricamente, democraticamente, a maior parte do povo quer que essa pessoa esteja fora, entende? E mesmo que, digamos assim, essa pessoa seja alguém que nós acreditamos, se a maior parte discorda da gente, numa democracia, a maior parte está certa, porque isso é uma democracia, entende? É nosso papel como militante convencer a maioria de que nós estamos certos, por isso nós militamos, mas também precisamos aceitar caso percamos dentro de votação, entende? Certo. Então, o entrave que teria, que a PL tem, para isso não acontecer, a Deus dará, é essas assinaturas de 3/5, não é isso? Basicamente isso, né? Que ela teria que ser, teria no caso 3/5 3 vezes para acontecer realmente o pedido de impeachment, não é isso? Isso é na prática. É isso quando, depois que o presidente da Câmara diz sim. E isso é Aham. é o processo padrão atualmente. Eles só, se eu não me engano, eles só estão estipulando o prazo para o presidente aceitar, e para evitar que o presidente tenha todo esse poder, vocês estão só fazendo com que o Congresso, a partir de 3/5, consiga fazer a votação sem a necessidade do presidente em si. Também, isso também, né? Mas assim, são 3 pontos. A gente arruma um erro de português dentro do projeto, tá? Que pode abrir margem para interpretação. Esse erro de português está no artigo 18 da Lei 1079. Depois disso, a gente, no artigo 19, estipula um prazo, que não existe hoje um prazo, isso é um erro, né, um erro dentro da nossa Constituição. Todos os processos precisam ter prazo, e esse em específico, por uma falha na comunicação ali da lei, não tem um prazo. Esse processo do aceite ou não do presidente da Câmara, a gente estipula um prazo e inclui a possibilidade de, caso o presidente discorde, se 3/5 assinarem dizendo eu concordo, o presidente é obrigado a aceitar, entende? Porque nós, como democracia, novamente, não podemos aceitar que uma pessoa decida por todos, entende? A maioria sim decide. O poder dentro da Constituição emana do povo, é o povo que decide. Então, no caso do nosso legislativo, né, os representantes do povo, por isso é muito importante saber em quem você vota, porque a pessoa que você vota é a pessoa que te representa, entende? E os representantes do povo, que é aquela pessoa, se eu votei no, no fulaninho, o fulaninho está lá dentro, e o fulaninho vota em algo contrário ao que eu acredito, isso significa que eu votei errado? Sim, pode significar que sim, que você não prestou atenção em quem o fulaninho era antes de votar nele. E em segundo ponto, você, como cidadão, também tem a obrigação de cobrar o seu deputado. Todo o processo legal, ele é público. Então, através do governo, eu posso ver como o deputado que eu votei está votando, está se portando. E lá ainda tem o trabalho. Entende? Sim, tipo assim, antes de eu entrar falando, Não quita da saiu? galera? Acho que o Luquinha caiu.
tudo isso Não, não, não. acontecendo. Mas uma coisa que a gente precisa mostrar para as pessoas, né, é que elas, como cidadãs, elas têm o poder, por exemplo, de criar lei, elas têm o poder de cobrar os seus deputados, elas têm o Sim, poder sim. de defender aquilo que elas acreditam, e se elas. Parece hoje que política é uma coisa chata, sabe? Às vezes as pessoas, a política é chato, não me interessa. Política é igual a brigar com a minha família ou brigar com alguém que eu Gosto, que eu... gosto. E política, Exato. e E só política que não é não é, isso. cara. Exatamente, política é diálogo, política é discurso. Então, por Exato. exemplo, se eu discordar de algum de vocês em algum dos pontos, a gente pode conversar e pode chegar num consenso. Isso é política, entende? Exato, exato. Essa questão de tipo, eu tava quando Nando Moura falou tipo o que é que ele iria fazer, foi tipo assim, não existe fazer política sem tomar lá da cá. Ai, Só como assim? que só que é tipo, é um toma lá da cá saudável, sem corrupção. Por exemplo, você tem um projeto, eu tenho outro projeto. Você, nós dois temos interesses em comum. Obviamente, eu vou chegar para você, não, eu vou obstruir seu projeto, a não ser que você vote no meu aquele ali a favor. Aí você vai em outro projeto meu, você não, ó, eu tenho, lembra daquela obstrução que você ia fazer? Pronto, agora quem vai fazer sou eu, se você não votar nesse meu outro projeto aqui. E tipo, é isso, é a troca, é o diálogo. Vamos conversar, vamos ver o que é que a gente pode fazer. E não essa questão de tipo ele contra nós, não existe isso. Nós contra ele, isso é ridículo. Nós somos brasileiros, cara. Todo mundo quer ver o Brasil o melhor possível, sabe? Ninguém quer ver o Brasil destruído, É sabe? verdade. Tu sabe que, assim, até entrando bem nesse ensejo que tu trouxe agora na questão do toma lá da cá, isso, é que até a forma que se expressa, isso parece uma coisa muito ruim, mas não necessariamente até dessa forma que tu trouxe. O que acontece, né? O que acontece é que muitas vezes, a maior parte da discussão do mérito não é nem se tá certo ou errado, sabe? E sim se é prioridade ou não. Te dar um exemplo, tá? Eu sou lá de um partido e sou de uma comunidade, faço parte de um lobby, de certa forma, de um grupo de interesse, um sindicato, sei lá, que Uhum. defende o direito aos cadeirantes, sabe? Ah, ok. Poxa, os cadeirantes eles têm direito. Eu quero colocar então que seja obrigatório, que seja interessante que todo estabelecimento ou todo local tenha acesso aos cadeirantes, porque se não tiver acesso aos cadeirantes, os cadeirantes vão ter uma vida mais complexa, porque eles já têm uma vida mais complexa. Então, quero botar uma lei aqui que dá acesso aos cadeirantes a certos estabelecimentos, a restaurantes, sabe? Tipo, o restaurante tem que ter uma rampa para um cadeirante poder entrar, sabe? É uma coisa importante. Eu quero que você vote no meu projeto. Cara, poxa, vai ter alguém que vai ser contra isso? É bem pouco provável, tá? Pode ter gente que seja contra. Mas as pessoas, elas podem olhar para isso e dizer, cara, eu até entendo o teu projeto, mas eu não sou cadeirante, eu sou de um grupo que defende a liberdade econômica. E o meu projeto aqui de privatização, para mim, é prioridade em nome do teu projeto dos cadeirantes. Então, assim, eu quero que seja pautado o meu projeto e não o teu. E não porque eu discordo do teu projeto, mas que eu dou prioridade para o meu projeto. E aí o que eles fazem? Tá, então vamos fazer o seguinte: eu concordo com o teu projeto, tu concorda com o teu projeto. Vamos colocar esse aqui, depois esse, e aí a gente vota dentro dessa forma. Isso é o diálogo. E não um tipo assim, eu quero acabar com a estatal, então o cara lá é malvadão e o outro lá é o bonzão. Não é isso, entende? Isso não é política. Política é isso que você acabou de escrever. É tipo, vamos, ó, temos aqui essas ideias, são boas para todo mundo, mas uma precisa da outra. Então vamos se ajudar aqui para a gente ver o que é que a gente pode fazer para melhorar para todo mundo. É tipo isso, é o mínimo que eu quero, sabe? E hoje não, hoje é aquele negócio, vamos se ajudar aqui para ver o que a gente pode fazer de melhor pra gente, como é que a gente pode nos enriquecer mais e fuder mais a população. É tipo isso, sabe? E isso é um absurdo, isso é o cúmulo do que uma sociedade pode fazer, sabe? Sei lá, só não acredito. Falhou um pouco a comunicação. Deu uma cortada aqui também pra não conseguir ouvir, não. Eu acho que ele caiu. É, Não sei se é, foi.
Mas eu também quero colocar um ponto aqui que eu concordo muito bem com isso, mas esse problema todo é um sintoma muito grave da política em si. As pessoas geralmente colocam como se fosse o Brasil, etc., mas muitos outros lugares do mundo estão sofrendo com essa polarização grande. Um belo exemplo disso é o próprio Estados Unidos, que o Trump e o Biden são polos opostos, e aí quem é republicano não apoia os democratas, e quem é democrata não apoia o republicano. Isso é algo sintomático da política brasileira, que eles exportam muitos costumes de polarização da política externa e tentou aplicar aqui no Brasil. A esquerda fez isso durante um tempo, hoje ela é mais identitária, propriamente dita, ela é mais a esquerda brasileira, mas a esquerda fez isso. O Bolsonaro fez muito isso também. O Felipe G. Martins teve muita inspiração do Jeff Bezos, do Jeff Bezos. Bezos é da Amazon. Do Jeff Bezos, ele teve muita inspiração nisso, até que teve aquela coisa toda com a alt-right, o copinho de leite e esse tipo de coisa. Isso é só um reflexo de como a nossa política é muito pouco desenvolvida ainda. Esses laços políticos, a boa política, a articulação política de maneira republicana, que é sentar com as pessoas que você concorda, que você não concorda, conversar, mostrar que o seu projeto está certo para pessoas que normalmente achariam que ele está errado. Isso é algo que não tem no Brasil. Ah, é verdade, cara. Sabe que assim, ó, esse assunto ele pode ser discutido de diversas formas. Eu sou uma pessoa que gosto muito de estudar e filosofia e ir atrás. E Também. existem formas de interpretar isso, sabe? E, vai, se a gente entrar nesses assuntos, Vai dar vai anos de dar horas aí podcast de aqui. conversa. Mas assim, só para comentar, só para fazer um último comentário também, para a gente poder não tomar todo o tempo de vocês. Desculpa aí até a função Não, disso. não, nem se preocupe Fica com à isso, cara. vontade, 2 horas da tarde ainda, tarde é uma criança. Pois Mas é. assim, o que que acontece, né? É natural, assim, até da psicologia humana, sabe? As pessoas, elas tendem a acreditar em teorias da conspiração, em teorias dessas questões polarizadoras, porque quando a gente enxerga algo que nós, teoricamente, não temos poder de resolver, tem um problema, e esse problema ele não pode ser resolvido para mim, ou eu entendo que esse problema ele não pode ser resolvido para mim. É natural da pessoa, de todas as pessoas, aumentar esse poder, esse problema, a um nível muito grande, porque daí desta forma, eu digamos, olhando para uma ferida, para um arranhãozinho e pensando como se fosse uma ferida exposta, sabe? É isso que as narrativas começam a criar tanto em qualquer área assim da popularização, é isso. Tem uma ferida, eles vão lá e querem transformar aquilo numa ferida exposta, sabe? Numa fratura exposta. E isso se dá porque a pessoa, ela, dentro de si, começa a se sentir incompetente. E aí ela diz assim, olha, se fosse grande o suficiente, eu justificaria para mim mesmo que eu não consegui fazer nada. Entende? Então a pessoa começa a fazer isso para não ter que se meter no assunto. Daí, tipo, eu não gosto de política, porque é uma merda. Exemplo. Um exemplo, mas isso daí é muito antigo da humanidade, muito antigo mesmo. Dá para citar, inclusive, os gregos, que antes eles não conseguiam explicar fenômenos naturais, sentiam mal com isso e falava, isso acontece porque é Deus, deuses. Exatamente. Olha lá, Apolo fez o sol Isso, é ficar, isso. escondeu. Olha o Poseidon jogando água na gente. Aos É, deuses. mas é A isso, mesma é isso. coisa E acontece aqui. infelizmente, assim, a nossa briga na verdade, nossa culpa por ter políticos tão ruins é deles mesmos, porque, por um exemplo, se eles não investem na educação, hoje, se você pegar qualquer pessoa na rua, a chance dela não saber o que é que um vereador faz, o que é que um deputado estadual faz, é muito grande, é mais de 50%, sabe? Eu acho que se a gente focasse na educação também, algo assim, poderia melhorar bastante essa nossa situação. Só que quem é que decide quem é que foca em educação ou não? São eles. E vocês acham que eles estão preocupados em focar em educação para tirar eles do poder?
Tu sabe que sabe? assim, eu até acredito que tem pessoas bem intencionadas lá, mas como eu te disse, muitas vezes é questão de prioridade, sabe? Uhum, É sim, muito mais prioridade para alguém que foi eleito por um grupo de militares sim, votar sim. pautas que beneficiem militares, até porque faz parte da minha profissão conseguir me manter dentro do poder, sabe? Uhum. E na minha percepção, é legítimo isso, não é errado, sabe? Tipo, se para mim fazer algo, para mim ter um poder político, e quando eu falo em poder político, é eu poder votar nas coisas que eu acredito, sabe? Então é legítimo ser político e ir em cima disso, sabe? Mas às vezes essas faltas de prioridades em arrumar essa bagunça se dá por causa disso, da pessoa querer simplesmente se manter lá dentro. E eu acredito que seja isso, que a gente esteja chegando no fim agora do nosso podcast. Cara, eu só tenho a agradecer bastante a vocês, ao grupo de vocês, por ter aceitado essa nossa proposta e tal. Ah, agradeço bastante mesmo. E antes de tudo, eu queria deixar o meu Instagram pessoal, Falcão, para vocês seguirem aí. Agradeço bastante. E queria deixar o Instagram do Linces, que é Linces da Liberdade MBL. E lá a gente posta alguns memes, a gente faz algumas coisinhas, umas brincadeirinhas. E agora estamos com esse podcast aí, né? Ah, Lucas, quer deixar algum recado aí, alguma mensagem, alguma coisa? Se despeça aí da galera. Eu gostaria de deixar, dessa vez eu gostaria de deixar uma recomendação, não de livro, mas de autor. Esse Uhum. tema ele me deu um ensejo muito bom. E essa área de engenharia social e etc., apesar de ser uma pessoa mais à esquerda, existem dois autores que eu acho que trabalham isso muito bem. O primeiro deles é o famoso Tony Grant. Uhum. Leia, é muito importante, leia esse autor. Ele tem uma influência muito grande na maneira como fazemos política hoje. E o outro é da escola de Frankfurt, o Jürgen Habermas. Também é outro muito bom que trabalha com essa dinâmica de interação social muito bem. E eu gostaria de deixar uma frase, uma frase que você já deve ter escutado, Jeová, que depois dessa conversa percebemos que a nossa política ela é um pouco nociva pela maneira como ela está sendo posta. E diferente do que eu posso falar por mim mesmo, que eu já fui uma pessoa que tinha muita esperança e tive muita desilusão política. E eu queria inspirar outros grupos com essa frase, aproveitando que temos aqui alguém que não é do Linces, que vai ouvir pela primeira vez, nós somos a esperança desse povo que um dia fomos nós. Então temos que trabalhar para isso. Temos que mostrar que Exato. nós somos capazes de dar esperança para pessoas que um dia foram como nós. Pessoas que sentaram e tiveram esperança que o Brasil pudesse melhorar. E Uhum. por isso eu gostaria de agradecer tanto essa conversa quanto as outras que tivemos e que o projeto dure muito e que os grupos consigam se unir mais, sabe? Sim, sim. Para Pra que o gente fazer projeto da algo academia, maior por todos. consiga de fato ser algo que dá esperança para as pessoas, assim como nós precisávamos dessa esperança há algum tempo atrás. Uhum. E é Perfeito, isso. então. Pois Gente, é. eu quero então também me despedir aqui de vocês, agradecendo a participação, agradecendo o convite. Convidando quem puder nos seguir, conhecer aí Raposas da Ascensão 64, Raposas da Ascensão, se você procurar, nós somos o primeiro que aparece ali dentro do Instagram. Também convidar quem queira aí nos convidar a nos procurar o meu Instagram pessoal, que é João Ribeiro IBN, né? Conhecer um pouco da minha profissão, eu ajudo pessoas a se comunicarem melhor, né? Sou Show, empresário show, aqui de show. Porto Alegre, Rio Grande do Sul. E sempre que precisarem aí, contem com a gente, essa parceria aí é para seguir forte. Show de bola, show de bola. Eu acredito que é Perfeito. isso, galera. E eu agradeço a todos aqui pela audiência. Valeu pela paciência. E é isso. E falou. Tchau, tchau. Até o próximo Lincencast. Até mais, Falou. tchau, tchau. Shut up and sit down.